Bom, bom dia. Bom dia. Vamos já início a mais uma atividade da Comissão da Verdade, das entidades representativas da UFCG. E hoje nós temos a nossa terceira audiência pública. Inicialmente, nós convidamos o professor José Urânio, hoje professor aposentado, que foi aluno da instituição, né? Depois ingressou como professor, hoje aposentado. Houve um pequeno problema de saúde, ele não pôde vir, então fica automaticamente remanejado para um próximo encontro da comissão. Mas para a gente não perder tempo, né, e não comprometer o calendário, nós mantivemos, né, essa terceira audiência apenas com o depoimento do segundo convidado, o professor Marcos Barbosa Caldas, professor também aposentado, que já está aqui conosco. A gente vai convidá-lo, né, para vir aqui para a mesa, para ele prestar o seu depoimento, dentro daquela dinâmica que a gente vem estabelecendo em torno das audiências públicas, né? A primeira e a segunda, no caso, né? Aqui essa é a terceira. Então, o convidado ele vai ter um tempo para rememorar suas lembranças, né? Aqui na UFCG, né? E no UFPB, e logo em seguida a gente abre para algumas perguntas, né? Alguns questionamentos, inicialmente formulados pelos membros da comissão e, se for o caso, da própria plateia. Então, sem mais delongas, o professor Marcos Barbosa Caldas vem aqui para a mesa, a quem desde já a gente agradece. Quer ficar aqui ou não? Fique à vontade. Bom dia a todos. Bem, eu vou iniciar então minha exposição falando um pouco de minha identificação. Eu sou o filho mais velho de uma família de 6 pessoas, pai, mãe, um irmão e uma irmã. Meus pais são de origem humilde, né? Todos eles foram agricultores. E meu pai da região de Sapé Maru. Na época também muito envolvido com a questão política, né? Apesar de ser agricultor, mas ele sempre estava participando desses movimentos do campo. Né? E nós éramos 3 irmãos, um irmão, eu e mais outro irmão. Minha formação inicial também foi de origem humilde. Nós estudamos, eu particularmente estudei no grupo chamado Grupo do Rosário, que era ali na Prata, costava da Igreja do Rosário. Ainda hoje existe esse conjunto. Não sei se existe como colégio, né, com educação, colégio educacional, mas era um grupo chamado Grupo do Rosário e eu fiz meus primeiros anos ali. Posteriormente, nós terminamos essa fase inicial, chamada primário, né? E na época havia um exame chamado exame de admissão, que o indivíduo, para entrar, por exemplo, nos colégios públicos, naquela época o colégio mais falado era o Colégio Estadual da Prata, né? Que era o chamado Gigantão, o pessoal chama de Gigantão. Então, para a gente ingressar na escola pública, teria que passar por um exame chamado de exame de admissão. Eu prestei esse exame com todas as pessoas que queriam entrar, teria que passar por esse exame. Eu prestei esse exame e passei e consegui entrar no Colégio Estadual da Prata. Logo eu morava também ali na Prata, né? Eu morei sempre ali na Prata, até meu casamento, a época do meu casamento, quando eu tive que sair e ir para outro local.
Mas aí nós passamos e eu comecei a frequentar o colégio estadual, fiz o primeiro e o segundo ano ginasial. Na época era ginasial, hoje é chamado de primeiro grau, né? Que vai da primeira à oitava série. Quando foi no término do segundo ano, aí então nós tivemos que sair do colégio estadual porque o governo exigiu que o colégio estadual da Prata só funcionasse a partir de então, no próximo ano, só funcionaria o antigo científico, que hoje é chamado de segundo grau. Então o governo, os diretores dos colégios, do Colégio Estadual da Prata, nos deu a oportunidade de escolher. Eles disseram, você pode se matricular em qualquer colégio da rede estadual, mas que você achar que é mais conveniente para você. Então eu escolhi na época o Colégio Estadual de Vovó Congó. Esse colégio funcionava e ainda hoje funciona aqui em Vovó Congó, mas na época que eu vim transferido, era ali, quando era também um grupo de escola primária que funcionava, e funcionava a turma de segundo grau, que vieram do estadual, e de outro portais também, né? Só à noite, o período da noite. E era encostado ali a igreja, hoje chamada Nossa Senhora de Perpétua Socorro. Ainda hoje existe esse grupo, esse colégio é o colégio de primeiro grau. Não sei se funciona no segundo grau também, mas é um colégio municipal. Então a gente ficamos lá nesse estabelecimento durante um período até terminar o segundo grau, o primeiro grau, que era o antigo ensino colegial. Terminado as atividades aí nesse colégio, então eu terminei o primeiro grau, então fui diretamente naquela época, ia diretamente, você terminava o primeiro grau e você já podia entrar no segundo grau sem concurso nenhum, né? Eu ingressei no Colégio Estadual da Prata, voltei, né, retornando no Colégio Estadual da Prata, mas agora como aluno do segundo grau. Nessa época inclusive para mim foi bem interessante, porque os professores do colégio na época, estadual, eram professores, a maioria, todos professores da Universidade Federal da Paraíba, que um dos campos era aqui em Campina Grande, que era a antiga Universidade Federal da Paraíba, campus de Campina Grande. Né? E a maioria dos professores, meus professores de matemática, de física, de desenho, eram todos professores daqui, da Universidade Federal da Paraíba. Então para mim foi bem proveitoso o segundo grau nosso. Né? E só para esclarecer um pouco, na época também não existia, era possível não existia na época. Só existia escola pública, segundo grau e primeiro grau. Essa história de possível surgiu posteriormente. Eu acho que devido à necessidade de expansão da escola pública, que não houve, então o governo abriu mão das escolas particulares. Aí começaram a surgir. Escola particular já existia, mas não cursinho, né? Aí começaram a aparecer os cursinhos e o pessoal começou a frequentar para se preparar para o vestibular. Eu fiz vestibular logo após o término do segundo grau. Eu fiz concurso para o vestibular umas 2 ou 3 vezes. Eu na época não me inscrevi para matemática não. Eu me inscrevi para o curso de Química. E na segunda ou terceira vez eu passei no vestibular, ingressei, mas eu passei na Universidade Regional do Nordeste, que é a antiga FUT. Hoje é o ETB, Universidade Estadual da Paraíba. Então eu ingressei no curso de Química e nesse curso de Química eu não me adaptei muito com o curso, com a formação de Química, né? Então a minha tendência maior sempre foi, inclusive desde o segundo grau, primeiro grau, era para a área de matemática. Então eu aproveitei e fiz essa mudança de curso e ingressei no curso de matemática, licenciatura, no curso de matemática. E assim eu concluí.
Faltou eu citar uma parte aí da minha história, como estudante, que logo após a minha saída do segundo grau não, do segundo ano ginasial para o colégio estadual, eu não saí assim de imediato não, sabe? Assim que eu terminei o segundo grau, fui para continuar o ginásio aqui no Codocó. Eu fiz Senai também, eu fiz o curso de Senai, eu havia necessidade de eu trabalhar e conseguir recursos financeiros, né? Meu pai não tinha condições. Naquela época minha irmã tinha terminado o segundo grau e ingressou no curso de odontologia, e como aqui na Paraíba não existia o curso de odontologia, ela teve que se dirigir para Recife. E meu pai sofreu muito naquela época, porque tinha que sustentar, além de sustentar os filhos aqui, né? Ele uma de formação de origem humilde, não tinha condições financeiras para conseguir manter, né? Minha irmã estudando em Recife, apesar de que ela entrou lá também concursada, numa escola pública, mas precisava de alimentação, etc. Né? E ela morava num local onde se reúnem vários estudantes, não esqueço agora, pensionato feminino, né? E ela terminou o curso de odontologia lá nessas condições. Eu tive que trabalhar, entrei no Senai nessa época, terminei o curso de mecânica de manutenção no Senai em 2 anos. Na época que eu fiz o curso de Senai, o Senai funcionava, há 2 anos antes de eu entrar, funcionava pelo internato. E lá os cursos eram de manhã e tal, você estudava os 2 expedientes. Um expediente estudava a parte teórica, e num outro expediente você estudava a parte prática, fazia a parte prática. Então, foi exatamente nesse período que eu tinha terminado esse curso de Senai, saí e eles me arranjaram estágios lá fora, de que minha irmã estava concluindo exatamente, estava fazendo esse curso de medicina, de odontologia em Pernambuco, em Recife. Então, eu assim que terminei o curso do Senai, de manutenção, o Senai arranjou um emprego para mim. Eles arranjavam, né? Orientavam você para determinada empresa A, determinada empresa B, para você começar a trabalhar. Eu trabalhei em 2 ou 3 empresas. A primeira foi em Marcos de Almeida, não lembro ainda o nome, ainda existe esse prédio que é enorme, ali próximo, por trás da Getúlio Vargas, um prédio enorme, esqueci o nome da rua. É bonito, perto da cidade bonita, exatamente. Hoje tem aqueles móveis antigos, tá? Então eu trabalhei, o primeiro emprego meu depois do Senai foi ali, como mecânico de manutenção. E de lá eu fui para Santa, uma outra empresa que existia aqui na rua João Suassuna. E com nesses trabalhos que eu fiz na época, foi que eu consegui ajudar minha irmã a pagar a despesa dela que ela tinha lá nesse curso, lá em Recife, porque meu pai não tinha condições. Ele não tem condições de maneira nenhuma, ele tinha as condições que nós tínhamos era da alimentação, e olha lá. Ele trabalhava no ramo de comércio inicialmente, depois ele abriu o próprio serviço dele, que era uma banca na feira central. Ele tinha uma carroça daquela, que ele mesmo fabricou de madeira, com aquela roda discreta. Então ele botava todo o material dele naquela carroça e seguia para levar a mercadoria dele e expor na feira, né? Então essa foi a minha fase inicial, primeiro e segundo grau. Segundo grau concluindo no Colégio Estadual da Prata e ingressando na Universidade Regional Nordeste Antiga FURIA. Terminei em tempo hábil meu curso de licenciatura e antes de terminar o curso de licenciatura eu tive a ajuda de alguns professores, né? Fui monitor da disciplina de matemática. O meu orientador na época era o professor Samuel, que foi professor também nosso aqui, colega nosso do departamento de matemática. E ele já estudava o mestrado em Recife e nos convidou, eu e o Mauro, um colega nosso de turno, da licenciatura, a fazer o curso de iniciação ao mestrado em matemática. Na minha época existiam, nas universidades federais, existia um chamado curso de verão, que era um curso que os alunos
participavam do período exatamente de férias, no período de janeiro e de fevereiro de todos os anos, sabe? O cara lá ia, a pessoa se matriculava. É lógico que para fazer a matrícula você teria que ter um índice de capacidade dentro do seu histórico escolar, né? Aí ingressava nesses cursos de verão e recebia uma bolsa para você se manter lá. Então eu participei do curso de verão de Recife, na época do professor Samuel, ele nos emprestou, na época que até seu apartamento para ficar lá. Eu participei do curso de verão de Recife. Posteriormente a Recife, eu ingressei como professor da Universidade Regional do Nordeste. Eu ensinei lá no período de 1976 a 1977. Eu ensinei um ano, mais ou menos um ano. Foi quando houve a contratação, foi exatamente no período que eu estava terminando o verão lá em Recife, mas já era professor, inclusive, quando eu tinha terminado o curso de licenciatura, eu já tinha iniciado minhas aulas, minha profissão de professor, não só nos colégios, eu também esqueci de falar para vocês, mas eu também trabalhei no estado, trabalhei em vários colégios da região de Campina Grande. Pra você ter ideia, na época que eu era estudante, quando terminou o Senai, não deu certo, aí eu tive que me virar com outra profissão, né? E como eu tinha escolhido o curso de licenciatura, eu tive que me virar ensinando também em colégio. Eu ensinei em Barra de São Miguel, ensinei em Areal, ensinei em Pocinho, ensinei em Campina Grande em vários colégios, inclusive no colégio de Estado. Então, esse salário que eu ganhava na época me ajudou bastante a me manter, né, e dar prosseguimento no meu estudo. E também para pagar minha educação lá no colégio da FUM, que não era gratuito não na época. Hoje o EUTB é gratuito, mas na minha época que eu fiz, a gente pagava uma mensalidade. E eu tive que me virar bastante para conseguir recursos para terminar esse curso. Dando continuidade, posteriormente, ao fazer curso lá de verão em Recife, na mesma época, foi quando eu retornei, preparado já para continuar as atividades de ensino lá na turma, como professor. Aí surgiu a oportunidade de ingressar aqui na UFPB, na UFPB. Surgiu a vaga de matemática, mas que essa vaga de matemática não seria para ficar aqui no campus daqui. Era seria uma vaga para ser destinada ao campus de Bananeiras. Na época que eu fiz os concursos para a universidade, não era um concurso como existe hoje, que são de provas, títulos e exame didático, né? São 3 avaliações. Na época que eu entrei na universidade, as provas eram só de títulos. Você exigia que você tivesse experiência de ensino, isso aí contava ponto. Exigia que você tivesse monitor, isso aí contava ponto, da disciplina que você ia fazer concurso. E a experiência profissional do indivíduo, né, em relação ao tempo de trabalho, etc. Então eu apresentei toda essa documentação, os locais que eu ensinei, a motorista que eu participei dentro da Universidade Regional do Nordeste, e concorri. Naquela época existia concorrência também, era pouca, mas existia. Na época que eu fiz, tinha uns 5 ou 6 alunos concorrendo, a mesma vaga que eu participei. Essa vaga, nesse concurso, dessa seleção que houve, eu fui escolhido e fui encaminhado para o campus Bananeira. Trabalhei só um período de 77, 2. Foi o período de 77, 2. Eu entrei em 77 e 1. Não, terminei, deixei de ser professor até 77 da FUN. Em 77, 2 eu fui professor de Bananeira. Ao terminar o período, naquela época o departamento nosso era ligado ao departamento de física também, era um departamento só. Então, houve a necessidade de professor de matemática para o campus daqui.
Então o que o pessoal fizeram? Me tiraram de lá, me solicitaram a transferência de lá, e sem ser a meu pedido, houve uma solicitação à direção de lá e eles me transferiram para cá. E fizeram abrir um novo concurso, e para lá foi indicado até um colega nosso, que foi até que é diretor de Bananeira, que é o Chateaubriand, o professor Chateaubriand. Então, no meu lugar, quem ficou lá na época foi o professor Chateaubriand. Também passou pelo mesmo crivo que o meu, houve um concurso, foi selecionado ele. Ele apresentando também, evidentemente, suas experiências no lado de cima. Então, voltando para Campina Grande, eu trabalhei até, fiquei com o professor até 79 e saí para fazer o curso de mestrado na Universidade de Campinas. Saí exatamente no período de curso de verão, porque se eu conseguisse passar no curso de verão, eu seria escolhido para o curso de mestrado na época. Existia nas universidades, na parte de matemática, não sei se outros cursos isso era feito também, mas você ingressar nos cursos de mestrado, você teria que primeiro passar pelos cursos de verão, ser aprovado nesses cursos e para ser selecionado para as bolsas, né? Não que você não fosse selecionado para fazer o curso de mestrado, mas sim para você obter as bolsas. Eu também fui selecionado, fiz o curso de verão, fui aprovado no curso de verão, foi 79, janeiro de 79. Após o curso de verão, permaneci na universidade até 80. Retornei para o departamento de matemática e me aposentei no departamento de matemática e estatística, que hoje mudou o nome, é única, é chamada de UNI, né? É a unidade. Unidade, matemática e estatística. Fiquei até o ano de 1997, quando eu me aposentei por tempo, né? Por tempo e por curso. Então, essa é praticamente, em resumo, meu histórico da vida escolar e de minha vida familiar inicial. Queria para contar para você. Então, se vocês quiserem que eu abra algum espaço para alguma indagação, você acharia melhor que fosse no final. Porque agora eu vou relatar exatamente o fato com relação ao meu testemunho, né, ocular no evento que ocorreu aqui em Campina Grande, na época que eu estou testado. Da escola. Você conclui, fique à vontade, esse episódio outro que você passou para ele, depois abriria para... O fato que eu vou falar para vocês ocorreu exatamente logo após o golpe militar de 1964. Eu, nessa época, era aluno do Colégio Estadual da Prata, estava à noite. Fazia o segundo ano do ensino de primeiro grau, que antigamente era colegial. Então, o meu testemunho meu depoimento foi um testemunho, né? De que todos os alunos dos colégios da época foram convidados pelo diretor central dos estudantes da Universidade Federal de Campina Grande, da Paraíba na época, né? Para participar de um evento que ocorreria na Praça da Bandeira. Era uma concentração de estudantes, cujos objetivos dessa concentração era mostrar a não aceitação, né, do que foi feito com a UNE, que não sei se o pessoal sabe aí, para lembrar, é que logo após a Revolução de 64, a Revolução do golpe militar de 64, a UNE, a Unidade Central dos Estudantes, que era situada lá, se não me engano, acho que era no Rio de Janeiro, ela foi tomada pelos militares e foi incendiada. Então, os militares tomaram conta e o pessoal que estava lá disse que foi um desastre. Então, acabaram com a UNE. Inclusive, não foi só a questão física, não, dos acontecimentos, mas a questão de que a UNE não poderia mais se reunir, porque ela passou a clandestinidade.
Então, devido a esse fato, os alunos de todas as escolas públicas, né, do país, eles começaram a se movimentar. O objetivo exatamente ir de encontro a esse processo de ditadura, né, de pressão sobre o estudante universitário. Então, o Centro Acadêmico Estudantil da Universidade Federal da Paraíba, aqui em Campina Grande, que é o Campina Grande, eles convidaram, não só aqui, eu acho que no Brasil inteiro isso, né? Convidaram todos os alunos do ensino médio, né, do ensino básico, os alunos do colégio, do ensino colegial e do científico, a participar desse movimento, a participar desse ato que ia ser realizado na Praça da Bandeira, da hora, disseram a hora, e que o objetivo era, à medida que o pessoal saísse da universidade, os alunos saíssem da universidade aqui, fosse passando no Xadó da Prata, passando nos colégios por aí, arrastando, tá vendo? Um arrastão, levando os alunos todos para esse local. E nisso eu estudava à noite, mas não soube, todo mundo foi informado à noite, e o pessoal ficou aguardando a passagem dos alunos, e na hora que esses alunos passaram, a gente acompanhou. Nós acompanhamos. E fomos até a Praça da Bandeira. Chegando lá, aí começou a se formar os grupos, já tinha gente lá com microfones, alto-falantes, falando, né, já se articulando para começar o ato. E foi chegando gente do campo, chegando gente do outro, aluno de um canto, aluno do outro, e também começou a chegar a polícia. Os militares começaram a chegar também. Os alunos foram chegando policial, e quando eu olhei assim, eu vi mais policial do que gente, do que aluno estudante. É tanto que quando o menino chegou, pegou o microfone lá, os organizadores do evento, chegaram e gritavam assim: olha, vocês não se afastem, vocês não se dissolvam, porque é pior. Porque a essa altura a Praça da Bandeira praticamente tinha mais militares que você imagina. Era pessoal da polícia, não é do exército, era o pessoal da polícia, militar. E eles foram cercando, e o menino lá dizendo que não se afastasse, então, o pessoal começou, os militares começaram a pressionar, e o pessoal vai começando a sair. E eu começaram a pressionar e dar paulada mesmo, sabe? Cacetado. Eu corri na direção do colégio, mais outras pessoas correram na direção do Cine Babilônia, do jeito que estava aberto lá, mas a gente entrou. Eu acho que o porteiro nem viu. Foi tão rápido que a gente entrou que o pessoal nem viu. Eu sei que foi uma pancadaria grande esse dia lá na Praça. Foi gente presa, foi gente espancada. E eu só saí depois que terminou o filme, junto com o pessoal que estava no cinema. Saí devagarzinho pelo campo e bateu. Esse é o meu testemunho que eu queria dar com relação à pressão exercida pelo poder militar na época, né? Polícia, e o exército não participou disso aí, mas a polícia, o lado militar policial, estava presente. E era isso que eu tinha para contar para vocês, né? Esse evento que eu participei só como observador. Não sofri consequências de tortura, nem política, porque eu também nunca fui muito ligado ao lado político, né? As questões políticas, as questões estudantis, e a gente mais, que eu acho que inclusive esse pessoal era quem era para estar numa comissão como essa, né? Eu até sugeria que essa comissão, no final do relatório, até externasse, né, uma voto de aplauso a essas pessoas que foram torturadas e sofreram consequências muito maiores. Eu apenas fui um observador, né? Mas quanta gente sofreram pressões, né? Foram mortos, foram torturados e se afastaram do país por causa dessa pressão. E era só isso que eu queria contar. Antes de iniciar o parte das perguntas propriamente dita, você lembra exatamente a data, o mês? Foi em 64 mesmo? Foi, se eu não me engano, foi
Foi na semana após a tomada do prédio lá da Uni do Rio de Janeiro. Foi na semana seguinte. Provavelmente foi Em abril. Eu acho que a primeira semana de abril. Se não me engano, foi a primeira semana de abril. O golpe foi em 21 de março, né? Foi a primeira semana. Assim. Se não foi no outro dia, mas foi na primeira semana. Você viu. Ok. Então vamos abrir agora para as perguntas, as indagações, tá? Um questionamento e desenvolvimento da comissão. Para quem eu passo a palavra. Durante o tempo que você foi professor da UFPB, no campus de Janeiro, que foi transferido para Campina Grande. Então você foi uma boa, né? Sua primeira coisa aqui foi outra. Desde que você estava em Campina Grande e foi bananeiro, você sentiu assim alguma tipo de retaliação, alguma influência militar, alguma pressão já referente ao golpe? Não. Havia na época em que eu entrei na universidade em 1977. 77. E havia, logicamente, a pressão estudantil, a pressão dos intelectuais, né, da sociedade, algumas pressões sobre o regime, né, mas dentro da universidade eu não senti muita pressão. Desse seu ciclo de amigos que você tem, qual você só se tu pudesse uma homenagem a ele? Você conhece alguém, tem alguém que poderia nos indicar para a gente fazer essa convocação, que ele fazer esse trabalho que está fazendo hoje? Conheci gente que sofreu muito. Agora, infelizmente, eu não sei exatamente o nome dele completo. Sei do primeiro nome, chamado Pedro. Ele era presidente do diretório estudantil do Colégio Estadual. Esse sofreu mais que eu não sofri nada, eu apenas participei de um evento. Mas esse pessoal sofreu. Sofreram por, inclusive, tiveram que se afastar da cidade, né? Talvez até do país, alguns do país se afastaram. Que era o mesmo diretório estudantil do Colégio Estadual da Praia. Na época. Com certeza esse pessoal sofreu. Inclusive, eu acho que essa comissão deveria, se houvesse possibilidade, porque a vida difícil é encontrar as pessoas, né? Convidar essas pessoas para darem o seu depoimento. Seria interessante. Está fazendo esse esforço. Talvez vocês consigam alguma coisa dentro do diretório. Esse Pedro que você está falando aí é o Pedro Coutinho, que é irmão de Simão mesmo. Pronto. Simão também era dessa época. Destacado, né? Da antiga Poli. Depois, enfim, voltou da. Foi. É verdade. A gente vai rememorando. Realmente o Pedro é irmão. Hoje, quando ele está ali pelo calçador, a gente deve fazer um convite para ele. Funcionário aposentado, acho que o órgão público socialista. Alguém? Na época que o senhor era estudante, licenciado em matemática, o senhor observou algum fato que remetia a esse período de ditadura, algum colega que tinha sido torturado, que participava do golpe de Estado na época? Não. Eu tive colegas, na realidade, que sofreram pressões, mas não de universidade, sabe? Fora da universidade. O golpe militar para a área estudantil pesou muito no início. Mas depois eles começaram a se acomodar. Eu não sei se foi porque existe um movimento muito grande da parte da igreja, que a igreja aprovou o golpe militar. Aliás, a maioria da parte da sociedade aprovaram. Eu lembro muito bem que
eu acho que só os estudantes, a parte dos artistas, era quem era contrária ao golpe militar. Mas a igreja, é tanto que não houve nem um movimento, e estava previsto um movimento, havia uma resolução, né, resistência, e isso não ocorreu. O presidente na época, se não me engano, era João Goulart. Ele, inclusive, até achou por bem, né, entregar o barco e ir embora. Mas você lembra de alguma lição que você falou que foi atingido, mesmo que não fosse da universidade? Não me lembro do conheci pessoas, mas não me lembro. Sofreu algum tipo de retaliação? Esse menino, se eu não me engano, Pedro, ele sofreu retaliação. Alguns meninos dos diretórios sofreram retaliação. A maioria deles foram presos. Os que não foram embora foram presos. Os que eu conhecia, pelo menos todos eles, tiveram desaparecido. Eles pegaram os diretórios todos, os alunos, começaram um sindicato, diretório, onde havia influência que pudesse afetar a ideia do militar na época. O pessoal foi perseguido. Essa influência, né, o senhor percebia na época a influência de organizações políticas, se tinha essas organizações presentes aqui, militância dos diretórios acadêmicos, desse pessoal lá no Grêmio Português, se existia essa influência dos partidos, das organizações na época? Era muito, que organizações? Era muito alta a influência da esquerda dentro do lado distante. Que organizações eram mais presentes aqui no Rio Grande do Sul? Rapaz, eu não me lembro mais dessa época, mas eu sei que existiu na época influência, inclusive, mais do lado comunista. Existe uma tendência do estudante, da categoria estudantil e dos professores também, para o regime comunista. Quer dizer, eu não entendo muito de política, não. Estou falando isso sem ter embasamento, né, para falar. Porque, na realidade, minha área é uma área de matemática e minha formação é totalmente alheia. Eu nunca fui muito atenado com essa questão política. Né? Apesar de que o homem é político, por natureza, mas eu nunca fui muito ligado a essa questão. Mas havia uma influência muito grande do lado comunista. Eu acho que apoiando mais a área da juventude, eu como não era ligado diretamente à juventude, ao diretório acadêmico e a esse lado político, eu nunca fui muito político. Na realidade, eu sempre fui um cara meio alheio. A pessoa que faz matemática, em geral, é assim. A gente se aliena, né, das coisas. Apesar de que sabe que faz parte da formação do indivíduo, mas, em geral, quem estuda matemática, ele se dedica totalmente à matemática, o resto pode pegar fogo. Em geral, né? Em geral. Não por opção, mas porque o cara, quando ele começa a estudar matemática, ele não tem tempo mais nem para se levantar. Tem essas questões também. Mas eu acho que a tendência na época da juventude estudantil e da igreja católica e dos professores universitários era para o lado esquerdo. Não era para o lado do poder vigente, era para o lado esquerdo. A tendência era buscar uma outra alternativa de governo, governabilidade. Bom, Marcos, eu tenho algumas questões aqui que eu anotei, eu vou fazendo uma por uma, tá certo? Mas você vai respondendo para você não se perder, porque para a gente é importante, quanto mais precisa a informação dele, eu vou fazer a sequência que você vai responder. Depois eu passo para você. Eu queria... Você
Qual a lembrança que você tem do dia 31 de março para o 1º de abril aqui em Campina Grande? Foi justamente quando se deu o golpe. Você lembra o que você estava fazendo? Como foi o clima na cidade? Como as notícias que chegavam no sul? Né? Movimentação de tropas, né, que acabou redundando na queda do governo Goulart e na consumação do golpe. Você lembra exatamente o que você estava fazendo? Qual a tua impressão desse dia, né, aqui em Campina Grande? Quantos anos você tinha na época? Na época eu fazia o segundo ano ginasial, né? Foi em 1964. Eu nasci em 45, 19 anos. Estava com 19 anos. Eu notava na época que a insatisfação das pessoas estava aumentando. Eu acho que cabia a exigência de alguma reforma, não sei, alguma exigência da sociedade. Mas assim que houve o golpe no dia 31 de março de 74 para a semana seguinte, houve, na realidade, houve algum movimento de rua. Esse mesmo que eu citei aqui foi um movimento de rua, de rua, concentração, inclusive. A ideia era fazer um comício para convencer não, eu acho que para explicar para a juventude o que estava acontecendo e que uma discussão devia ser feita. Porque na realidade a gente como aluno eu fui mais influenciado, porque eu não era participante político, né? Estudantil, agregado ao movimento estudantil de carreira, eu não era. Eu fui porque eu fui curioso e como estudante a gente foi convidado a participar do evento e eu talvez até por curiosidade fui bater lá. Eu sei que eu não contei, mas eu levei até duas pauladas, duas cacetadas ainda, porque na hora que eu subi da Praça da Bandeira, que era ali mais ou menos ali onde hoje tem uma igreja evangélica, bem de frente, na pracinha que tem lá embaixo. O sindicato lá embaixo. Né? Quando eu corri em direção ao sindicato da época, que era. Eu corri, a polícia já estava do sindicatório, estava tomado por policial. Então quem conseguiu correr, todos eles eu acredito que levou uma pancada. Porque a concentração estava aqui e estava todo em contorno. Eu corri na direção, eu e várias pessoas, vários estudantes, corri na direção do Colégio Estadual do Cine do Capitólio, do jeito que a gente via, entramos. Eu vi o pessoal entrar, eu entrei também. E nessa passagem lá para cá, eu levei mais 2 ou 3 cafetadas. Eu e os alunos. E é tanto quando terminou o filme, que eu saí, eu fiquei preocupado, digo, será que eles vão me reconhecer? Olha. Mas eu com farda, estava com farda do Colégio Estadual. Olha o filme que estava passando. Eu nem assisti. Eu estava doido que terminasse o horário do cinema para ir embora para casa. E usava a farda do Colégio Estadual da Prata. Até um tempo desse era CAC, da cor dessa dos militares. Essa CAC marrom, era marrom. Uma vista verde lá. Uma vista verde do carro, é reconhecido em qualquer lugar. Eu digo, eu vou sair daqui, eu vou apanhar ainda. Foi pela manhã? Isso aí foi à tarde. Agora, Marcos, veja bem. Você falou dessa manifestação, aproveitar um pouquinho. Pular aqui na sequência, mas outra questão. Dessa manifestação, né, que houve já nos primeiros dias de abril, aqui em Campina Grande, em repúdio ao golpe. Só que, veja bem, a gente sabe de leituras, né, de outros depoimentos, né, de pessoas que viveram nessa época, de que ela não foi a única. Outras manifestações, inclusive capitaneadas por estudantes, especialmente no ano de 68, né, que significou o auge da retomada, né, da luta contra a ditadura, que teve os estudantes como protagonistas importantes. Nós tivemos muitas manifestações aqui, passeadas, inclusive. Tem gente
observa os jornais de época, né? Toda aquela movimentação contra o acordo MEC-SAID, né? Aqueles acordos, né, que contribuíam para transformar a educação brasileira em algo muito parecido com o sistema americano. Isso gerou uma série de manifestações. Isso, inclusive, por exemplo, depois da morte do Edson Luiz, né, aquele líder, aquele estudante secundarista que saiu lá do Pará para estudar no Rio, que foi assassinado, né, pela polícia do Rio, e uma série de manifestações ocorreram no Brasil afora, né, protestos, missas, né, que ocorreram aqui, inclusive em Campina Grande. Então eu queria saber se você, essas outras manifestações que ocorreram, né, posteriormente, você não tem nenhuma lembrança, não chegou a acompanhar, ver pelo jornal, ou amigos seus que participaram? Qual a lembrança que você tem de outras manifestações que ocorreram? Não, realmente agora começa a vir na memória, né? Houveram várias manifestações que aqui. Eu, particularmente, não participei mais nenhuma. Porque depois dessa lá do filho de perto do Capoeira ali, quase apanho lá, né? E eu não era ligado ao movimento estudantil, que eram as pessoas que eram diretamente mais envolvidas com esse processo. Mas houveram em Campina Grande, houveram várias manifestações. Eu particularmente não participei mais nenhuma. Mas houve, eu me lembro bastante que houve um movimento de ir novamente na praça, comunistas. E começou a haver também os aspectos do lado militar também. Tanto havia uma movimentação grande de manifestantes, né, em desacordo e não acatar aquele tipo de regime, como também havia os militares que pressionavam para o pessoal não se movimentar. Mas não, são lembranças muito várias para mim, tá? Não tenho assim lembranças bem aguçadas com relação aos fatos, porque também eu não participar diretamente. Ok. Bom, outra questão. Você falou que seu pai é original daquela natural daquela região ali de Marinha Sapé, que conforme a gente sabe também foi palco de muitas lutas, né? Principalmente no período que antecedeu o golpe de 64. Particularmente a luta pela terra, né? Capitaneada aí pelas ligas camponesas. Então minha pergunta seria o seguinte: seu pai, já que você falou que seu pai, né, foi agricultor, né, lá naquela região onde ele nasceu, se ele teve alguma participação nessas lutas, ele chegou a participar, por exemplo, das ligas camponesas, já que a mais importante liga camponesa da Paraíba, uma das mais importantes do Brasil, justamente foi criada lá em Sapé, a partir da liderança de João Pedro Teixeira, né, etc. Então você tem alguma lembrança, não sei até que período você ficou lá, né, da sua vida, depois, antes de você vir para Campinas? Seu pai chegou a, enfim, a pergunta seu pai chegou a ter alguma militância nessas lutas pela terra, nas ligas camponesas? Que lembrança você tem dessa época que você morou em Sapé, naquela região? Bom, eu particularmente não nasci em Sapé, nasci na cidade de Campina Grande, em agosto de 1945. Agora, meu pai é de origem da região de Sapé, Marinha, essa região exatamente onde houve esses confrontos, onde houve o nascimento desse sindicato, né, de agricultores. E ele realmente, meu pai era bem ativo. Eu nunca fui ativo politicamente, mas meu pai era ativo politicamente. Não era ativo no sentido de, por exemplo, ele chegar lá e eu já escuto um palavra desse e abrir a boca. Mas participativo no sentido de ouvir tudo que estava acontecendo, né? Se informar do que estava acontecendo e transmitir para outras pessoas que não tinham entendimento bem do que estava acontecendo na época. Isso aí ele realmente era muito mais do que eu adepto. Eu nunca fui, na realidade, adepto ao lado político. Mas meu pai era bem
Ele era bem centrado nisso. Agora não posso lhe dizer se ele participou desse movimento de campo, porque se ele participou, ele nunca falou para a gente. Pode ter sido na época que ele solteiro, né? Na região de Maria, sabe? Ele veio de lá dessa região. Ou nasceu lá. Bom, uma outra pergunta, ainda dentro do que você falou. Você disse que lembra claramente que na antiga FURB, né? FURB, hoje o EPB, se pagava mensalidade. Não é isso? Agora a minha pergunta é em relação. Você por um lado, né, depois veio para cá, para fazer matemática. Então minha pergunta é a seguinte, aqui na UFPB, se pagava mensalidade ou algum tipo de taxa por matrícula, qual a lembrança que você tem dessa parte aí? Pagamento de taxa ou mensalidade em relação ao aluno? Não, eu não fui aluno aqui da Universidade Federal da Paraíba, na época Paraíba, né? Campo de Campo Grande. Eu não estudei na Universidade Federal da Universidade Federal da Paraíba, Campo de Campo Grande. Eu fui aluno do curso de licenciatura em matemática plena do curso da Universidade Federal da FURB, que é hoje a Universidade Federal Estadual de Campo Grande, da Paraíba. Então eu era aluno, fui concursado no curso de Química, posteriormente mudei do curso de Química ao curso de Matemática, na Universidade Estadual da Paraíba. Então eu não fui aluno aqui da Federal de... Mas você não lembra não desse em relação ao FPB? Certamente você devia ter colegas, né, que estudavam aqui. Sim. Você tem alguma lembrança? Também aqui havia cobrança de mensalidade e tal? Não, eu acho que não. Não me lembro, eu acho que não. Na documentação de época a gente observa pelo menos em relação a matrícula. Eu sei que o curso, havia, sim, a relação matrícula, eu não sei. Eu sei que o curso nosso lá, na FURB, o aluno pagava a mensalidade. Eu paguei. Para conseguir terminar meu curso de matemática, eu valeu um bocado. E fiquei ralado. Primeiro porque meu pai não tem condição financeira para manter minha irmã e esse filho estudando aqui. E segundo porque o curso era pago. O curso de matemática que eu fiz foi pago. Tem muitas coisas que aconteceram que eu não vou contar, porque não tem nada a ver, mas a gente tem que ralar para conseguir dinheiro, para poder pagar. Em relação ao ingresso, né, da universidade, como era a forma de ingresso aí? Era através do vestibular? Aqui daqui? No geral, né? O ingresso da universidade na época, eu assim que terminei o curso, em 1976, eu fui convidado, eu já era aluno da FURB, e fui convidado para ser professor. Não, como aluno? Como aluno. Como era o ingresso? Sim, como era o ingresso como aluno, sim. Lá na FURB. Era prestar vestibular, era o vestibular, era o curso vestibular. Tanto na Federal como na FURB. Prestasse o vestibular, se ingressava dentro da classificação, dentro do curso pretendido, né? E o que mais você está pensando? Era isso, a forma de ingresso. A forma de ingresso é vestibular. Só que a antiga FURB, ela cobrava do aluno a mensalidade. A FURB era um curso ligado mais à Prefeitura Municipal de Campo Grande. Era uma fundação, né? Uma fundação. Então, os alunos eles pagavam uma taxa mensal que, para mim, na época, era altíssima. É tanto que eu, para conseguir pagar, existe uma fato que eu não sei se eu devo falar. Eu, como aluno, para conseguir pagar uma vez, e graças a Deus eu sempre me saí bem nas aulas, né? Do curso e nas disciplinas. Mas uma vez eu para conseguir fazer a prova, eu tive que passar um cheque até 6 dias. Consegui com um amigo meu,
o cheque, ele me emprestou o cheque dele. O cheque dele também não tinha fundo, porque ele era aluno também, né? Mas também tinha o cheque. Aí ele entregou o cheque e eu disse, você cobra o cheque, desculpa, pode deixar na casa eu. Aí ele me deu, assinou o cheque, botou o valor da mensalidade, entreguei lá na tesouraria e consegui fazer a prova para sair. Porque se você não. Lá era assim, se você chegasse no dia da prova, ele olhava, o professor chegava com uma prova e vinha com relação. Aí eu olhava quem era que estava em débito. Aquele que estava em débito ele chamava assim, dizia, fulano e tal, procure a secretaria, a tesouraria. Procure a tesouraria. Aí o meu nome fez contar, eu estava lá na tesouraria. Era impedido de fazer. Aí não fazia prova. Inclusive, vários professores meus sentiam muito por mim, né? Porque eu, graças a Deus, eu fiz um bom curso de graduação, sabe? Na época, modéstia à parte, eu fui um bom aluno. Mas tinha essas questões. Né? Você está preparado para fazer a prova? Não tem condições. Você tem que ser chamado, né, para se retirar da sala, porque não tinha pago. Isso acontecia com uma certa frequência. Existiam muitos alunos na situação. Muitos alunos. Parecida com você que trabalhava. Tinha muitos alunos que conseguiram bolsa, né? Conseguiram bolsa, mas no meu caso, em particular, sofri muito com isso. Tinha outros colegas também que passavam por situação. Tinha outros colegas. Fechatório. Desse cheque que eu passei, sem fim, desculpe dizer, mas eu passei com uma necessidade que tem que pagar, era a prova final, eu tinha que pagar toda a mensalidade atrasada. E para você fazer a prova tem que estar em dia, tem que ter um comprovante. Tinha lá a relação de lá, tinha a relação dos alunos que ia fazer a prova e tinha a relação daqueles que estavam devendo. A minha sempre aparecia, né? A minha sempre estava lá comigo. Aí eu sei que com esse cheque eu consegui botar em dia, mas depois a gente teve que cobrir, porque depois de muito tempo descobri que o cheque era meu, que na verdade o cheque estava no nome de outra pessoa. Então eles descobriram que esse cheque era meu, passaram um bocado de tempo. Mas quando descobriram, o menino também não teve, eu arranjei dinheiro para ele. Foi um cheque sem fundo provisório, é meu, na realidade. Na verdade, o problema não está. O problema não está, não está nenhum. Aquela fundiu lá. O problema é que isso é um desdobramento da política. Da política, ditadura. exatamente. É o que? O ensino básico. Embora a FUND fosse se não me engano, acho que era uma fundação, né? Vinculada à prefeitura, poder público, né? Havia essa lógica aqui. E esperava a lógica era do ensino pago. O pago. ensino pago se tornou hegemônico a partir daí. Isso era política de Estado da ditadura. Que levava, por exemplo, a situações como essa. Você alimentar esse sonho, né, de estudar para ter um lugar ao sol e de repente você enfrentar esse tipo de situação que deveria ser extremamente difícil. Né? Que de certa maneira ainda hoje as escolas privadas fazem, né? Ou tentam fazer, às vezes são meio ali inibida pelo modo do consumidor, né? Por pressões outras, mas quer dizer, ainda impede um pouco essa lógica. De que você transforma, né, a mercadoria, a educação na mercadoria. Esse processo de dimensão humana acaba sendo posto lá. Marcos, outra questão que eu gostaria de colocar para você. Veja, aí pegando um pouco aqui o seu ingresso como professor na Universidade Federal da Paraíba. Você fala que entrou lá com bananeira e depois foi transferido. Você falou um pouquinho de como se dava o ingresso, né? Através do concurso, um pouco diferente do que tem hoje, né? A partir, principalmente da Constituição de 88, né? Que estabeleceu o concurso público, mas havia uma forma de seleção, digamos assim, né? Para a contratação desse professor.
Você falou um pouco de alguns critérios, né? A questão do currículo, da experiência, né? Etc. Mas veja bem, a gente tem aquele período lá de ditadura e era comum haver, por exemplo, uma checagem ideológica do candidato. Então, você lembra de algum aspecto desse sentido? Vocês tinham que ir na polícia, né? Tinham que pegar um documento, né? que comprovasse a idoneidade moral e ideológica de vocês, que não eram subversivos, enfim. Como era que funcionava ali? Na realidade, na documentação que apresentava, além de suas experiências profissionais que eu tive que mostrar, apresentar, que seriam as experiências, você onde ensinou, quanto tempo ensinou, o que ensinou, né? Informação desse tipo. E também na polícia. Eles exigiram a documentação, uma documentação policial. Sabe quem foi você? Declaração de idoneidade. Era anexado a documentação. Ô Marquinhos, ainda nesse campo aí, veja bem, aí você ingressa aqui mais ou menos em 77. Ok. 2. Então como era? Quais as lembranças que você tem dessa época que você entrou aqui? Quem eram os professores? Como era o ambiente na universidade? Como eram as aulas, a relação com os alunos, a participação, os professores chegavam a parte dos professores, alunos, chegavam a participar da vida universitária em relação às assembleias, às reuniões de conselhos, como era um pouco o dia a dia, né? Como era também, por exemplo, as relações de condições de trabalho, de salário, como era que funcionava isso aí? A rotina, né, cotidiana da universidade e, no caso mais especificamente, as condições de trabalho e de ensino que os professores enfrentavam naquela época. E a relação com as autoridades, diretor, chefe de departamento, diretor de centro, ou das escolas, né, a Politécnica, nessa época eu acho que já era centro, né? CCT, que já existiu por essa época. Como era que se davam os processos de escolha? Queria que você falasse um pouquinho da vida cotidiana que você passou a enfrentar quando ingressou como professor aqui em 76. Nós entramos, eu entrei no departamento de matemática. Na época era departamento de matemática e física. Eram dois departamentos juntos, unidos, né? Nós chegamos depois de separar. Mas era bem movimentado a Universidade Federal da Paraíba. Estou acompanhando. Era bem movimentado, a Universidade estava em uma fase de crescimento. E havia uma grande movimentação de contratação de professores. E de expansão dos cursos. E eu acho que foi o período que a universidade mais cresceu. O período de 77 e 85, com uma fase de crescimento. Depois começou a cair, sabe? Começaram a se exigir, se reivindicar nas coisas da instituição. Mas durante esse período de 77 até 81, um período, eu acho, de expansão. E crescimento também da instituição. Talvez não foi uma coisa que os militares fizeram, por até, no sentido de expandir um pouco a instituição. Até, no início a gente pensava até que o negócio fosse piorar, mas eu acho que melhorou um pouco. Mas posteriormente começou a cair. Questão de salário, questão de condições de trabalho. De 85, eu acho que deu. Mas
A outra termina o seu pessoal foi não. Se vocês tinham participação, estudantes, professores, vocês... Sim, já existia uma grande movimentação de estudantes. Os estudantes tinham representação em todos os cursos, todos os departamentos. Nas direções do curso, eu participei como coordenador do curso de matemática, com vice, durante 4 anos, e como coordenador do curso de laboratório do LAC, Laboratório de Matemática e Estatística, durante 8 anos. Então a movimentação dos alunos era muito boa na época e foi bem proveitoso. Trabalhei como vice-coordenador do curso durante 2 gestões. E para mim foi muito bom. Boa, né? A universidade, eu acho que ela começou a cair muito com relação à falta de recursos, depois de 85, 82, eu acho que ela começou a cair muito, por vezes o pessoal desprezar. Mas até 80, até 82, por aí, eu acho que vai ter uma certa recurso. Ela estava em fase de expansão, depois começou a cair. Ela veio numa fase de expansão. Crescendo, sendo aumentados os cursos, o número de alunos, sendo aumentado o número de cursos. E começou a cair, eu acho que depois de 85. Começou o curso ganhar menos. O salário menor que houve do professor aqui, durante o meu período, foi do ano de 1981, 82. Foi na época de Sarney. A inflação estava X, o reajuste do salário do professor ia para X também. Ele dava integral até mais. Então não havia esse problema. Hoje a gente sofre essas consequências muito mais do que no meu tempo desse ano. E aí, particularmente, eu achava que o professor ganhava bem na época. Ele não ganhava ruim. O salário do professor era, para mim, né? Eu como aluno que vinha de uma família pobre, né, para mim era altamente suficiente. Ele começou a cair depois de 85, 83, 85, começou a perder valor, perder. Hoje o salário do professor não vale quase nada. O Marcos, veja bem, vocês corriam, digamos assim, a boca pequena, entre vocês, entre militantes da comunidade, quais as notícias que corriam acerca da presença de gente infiltrada na repressão? Havia indícios, né? Ou vocês escutavam comentários nessa época de participação de gente na repressão aqui, Demitu, Alcaboeiro, órgãos do regime que atuavam aqui dentro? Você tem notícias ou alguma lembrança? Eu vou falar com toda sinceridade, eu não senti isso. Realmente existia as pressões, mas a um nível que não pegava a parte pessoal, a não ser que ele tivesse muito envolvido com isso. Eu, particularmente, não senti esse problema que houve, né, na Praça da Bandeira, essa pressão que houve nesse tipo de passeio da polícia, não dá para cá para mim, porque eu também não fui mais. Né? Eu também não participei mais do movimento. Talvez até tivesse ficado com medo, né? Que eu tivesse lavado, certo? Eu sei que eu não participei mais de movimento nenhum. Depois desse evento que eu participei lá na Praça. Você não tem nenhuma lembrança, por exemplo, assim, de presença política? Não. Se houve, não chegou ao meu conhecimento. Para fechar, pelo menos na minha parte, veja bem, esse período que você entrou, 77, é um período, digamos assim, de ver um pouco essa diluição, né? E também pela a forma como você participou, né? Mas de todo modo, 77 vai ser um momento assim, de retomada um pouco das lutas mais públicas, né? Contra a ditadura, daquele período mais duro, né? Tanto é assim que, por exemplo, isso vai redundar na retomada, né, da organização das entidades estudantis e até docentes. Eu lembro aqui que um ano depois que você entrou,
foi fundada a nossa hoje, a nossa. Foi um ano posterior. Então a minha pergunta é o seguinte, você chegou a ter alguma participação no movimento do centro, né? Que inclusive vai retomar a questão da luta pela carreira, da melhor condição de trabalho, com a realização de eventos, de assembleias. Você chegou a ter algum tipo de participação nessa época de 78, principalmente para frente? A gente observa, né, algumas fotografias de época, a realização de grandes assembleias, aqui dessa parte do CH, chamado Calçadão, no ginásio, assembleia, né? Algumas greves, né, que começam a pipocar a partir de 80, 81. Então eu queria que você falasse um pouco da sua participação direta ou indireta. Você chegava a ir para as assembleias, quais lembranças que você tem dos primeiros dirigentes que estiveram mais à frente da criação da DUF, as primeiras diretorias, você chegou a ter alguma participação em alguma diretoria da DUF? Fala um pouco, gente, sobre esse aspecto. Na realidade, como você diz, nesse movimento 78, 79, professores aqui dentro da UFCD estavam encaminhando aqui. E eu participei desde o início, não diretamente, porque eu nunca fui muito político, ligado politicamente, né? Não fui muito. Nunca participei diretamente da política, seja no estudo, mas eu era muito agregado ao sindicato. Eu sou sócio, fundador do sindicato. A primeira assembleia que eu participei, houve a formação da Assembleia Provisória, né? Da diretoria provisória, depois foi eleito definitivo. Você lembra onde foi que ocorreu essa assembleia? Foi, se não me engano, foi do ginásio, lá em cima do primeiro andar da rua. DCE? Botei funcionava o Banco do Brasil anteriormente. No primeiro andar, não sei que prédio é aquele. Para ele dar coordenação. Onde era como funciona hoje, tem hoje uma sala de reunião. Se eu não me engano, foi lá. A sala Fábio Gutenberg. Se eu não me engano, foi lá. Mas o movimento do OCE com relação à criação que não era sindicato na época, era chamado de associação, eu participei desde o início. Não diretamente envolvido, né? Eu nunca fui politicamente engranjado. Era mais um ouvido do que engranjado. Agora, lógico, nunca deixei de emitir meu parecer, os pontos de vista, etc. Mas sempre assisti a reuniões na época era muito movimentada, não só da parte dos professores, como também da parte dos alunos. Os alunos eram bem políticos. Eu conheci muitos alunos políticos aqui dentro da universidade. Tenho vários nomes, inclusive, porque na realidade eu tenho uma memória fraca, estou tão ruim que eu não fiz um nome. Mas eu me lembro de alguns alunos que eram sucesso. 11 alunos no sentido de não só reivindicar seus direitos, né, mas também de ser bons alunos de aula, ter os seus cursos. E isso aí foi uma coisa marcante na época. Eu achei que, esse é um ponto de vista meu, eu achei que houve até uma evolução muito grande da universidade, de 77 a 80. 85. Depois começou a cair. Não só cair a questão dos movimentos sindical nosso, apesar de que passou de associação para sindicato, né? Mas começou a cair a movimentação, porque era maior antes, começou a diminuir. E hoje chegou o que nós chegamos. Hoje abre-se uma sessão nossa aqui do sindicato e a quantidade de gente é muito mínima. Porque já foi cheio, que a maioria das pessoas não era política diretamente, né, enraizada politicamente, mas gostava de assistir, de participar e de contribuir, né, de alguma forma. Você lembra quais eram as principais lideranças, né, que estiveram à frente dessas primeiras diretorias e as principais bandeiras de luta? A bandeira de luta sempre foi, eu acho que vai ser a vida toda em relação à necessidade do ensino, né, as condições para ensinar e as questões salariais também.
professor é um trabalhador, ele tem suas despesas, tem seus compromissos, né? Não só com relação à sua família, mas também com relação à sua formação. Isso exige que o indivíduo receba um salário digno. Então, sempre houve movimento do professor, do sindicato, em relação a essa reivindicação. E você falou em relação à liderança na frente, na minha época, foi o Romo, né, foi um dos primeiros, o professor Romo, que é professor de física. Vai vir aqui. Foi posteriormente, houveram, eu me esqueço agora, minha memória é muito fraca, tá? Estou com memória ruim. Wagner foi posteriormente, o Wagner Antes, e sucedeu. E uma coisa que eu acho interessante no nosso sindicato é que ele nunca, mesmo que hoje não seja como antigamente a reunião seja muito mais movimentada, mas sempre houve professores, né, dedicados à questão política e à questão do sindicato. Para mim, eu parabenizo todos eles, desde o primeiro até o atual. Ô Marcos, uma das bandeiras de luta, né, que o movimento docente tocou à época, no Brasil como um todo, né, estava surgindo há anos, né, também teve essa formatura anos, né, e as associações docentes, as partes, foi a bandeira da luta contra a própria ditadura, né? E, por exemplo, a luta pela anistia. Você tem alguma lembrança dessa campanha da anistia aqui em Campina Grande, que o movimento docente de Campos chegou a acompanhar? Não tem dúvida. Eu sei que sei que realmente houve essa movimentação, mas nunca fui muito ativo politicamente, na realidade. Bom, da minha parte, eu acho que era isso que eu tinha para lhe perguntar. Alguém mais gostaria de fazer questão? Bom, e não tendo mais questões, né, a gente desde já agradece, reafirma, né, o agradecimento ao professor Marcos Barbosa Daldo, né, que disse que muito humildemente, né, pouco coisa a nos dizer, né, particularmente aquele episódio da Praça da Bandeira, mas acabou sendo, né, um depoimento muito significativo. Acho que eu acredito que para você, né, poder rememorar essas lembranças, algumas inclusive dolorosas, né, mas que são importantes, curar essas chagas do passado. Né? Ao mesmo tempo que você está prestando um serviço relevante, né, para que a gente possa reescrever essa página tão sombria da história do Brasil, que tanto impactou o ambiente universitário, que ainda hoje deixa sequela do que é a história da ditadura e do golpe militar no Brasil. Então, a gente agradece, né? E desejo boa sorte. Se você, inclusive, tiver alguma lembrança, né, posterior, e atualmente quiser eu tenho alguns documentos que você de época, né, que a gente pudesse reproduzir, tirar tem alguma documentação que pode contribuir de alguma forma, né, pela comprovação. Né? Isso, algum jornal de época, alguma fonte que você tem. Se você lembrar de trazer amanhã, que a gente digitalizaria, né, e lhe devolveria os originais, que isso vai ser muito importante para digamos assim, o fruto principal, né, do nosso trabalho, que é a confecção do relatório. A gente só vai poder, quanto mais embasado esse relatório tiver, melhor. Então, se você tiver, de fato, alguma matéria em casa, para a gente poder quarta-feira. não aguarda amanhã, Pronto, já ali no treino. que a gente amanhã pela manhã devolveria os originais. Tá bom? Legal. Mais uma vez, obrigado, e a gente agradece o convite. Obrigado a vocês também aí. Desculpa qualquer coisa que na realidade a memória ainda está muito. Mas é mais atividade. Está meio passado já.